Olá, amiguinhos! Vamos aprender uma linda lição com a Bíblia Sagrada. E a história de hoje é a Grande Tempestade. Essa história está escrita no livro de Marcos, capítulo 4. E o versículo para memorizarmos é o de número 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Todos nós temos medo de alguma coisa. Até os adultos têm medo de algo. Pode ser de coisas diferentes, mas temos medo. Pode ser de altura, de escuro, de cachorro. Pode ser também de algumas situações, por exemplo, quando estamos numa rua sozinhos e alguém passa de bicicleta ou de moto, já ficamos com medo de ser assaltados. Podemos ter medo quando nossos pais começam a discutir, ou quando quebramos também alguma coisa em casa e a gente fica com medo de tomar uma bronca da mamãe ou do papai. Na história de hoje, nós vamos ver que, mesmo nas situações perigosas, Jesus pode nos trazer paz, para que a gente não entre em pânico. Jesus estava ensinando o dia todo e já estava cansado, assim como todos os discípulos. Só que a multidão não abandonava Jesus. Quando estavam cercados por multidões e queriam descansar, só tinha uma forma de conseguir descansar um pouco. Jesus e os discípulos entravam no barco e iam para o meio do mar. E foi isso que eles fizeram neste dia. Entraram no barco e foram para o outro lado do mar. Quando estavam bem longe, Jesus deitou-se para descansar. Ele estava muito cansado. Com o balanço do mar, ele acabou dormindo. Mas logo que ele dormiu, o vento começou a soprar mais forte e as ondas começaram a se levantar. Quando os discípulos viram que a tempestade estava se formando, logo ficaram com medo, pois eles eram pescadores e sabiam que uma tempestade forte iria formar ondas fortes também. E isso poderia virar o barco onde estava ou quebrar. Os discípulos ficaram atentos para não deixarem o barco virar. Algumas vezes nós também ficamos com medo, mesmo sabendo que Deus está conosco. Mas a Bíblia nos diz que podemos, quando temos fé em Deus, podemos pedir para Deus nos ajudar a superar o nosso medo e nos ajudar a tomar a decisão certa. Naquela hora, os discípulos tentavam de tudo para manter o barco navegando, mas as ondas começaram a ficar mais fortes e logo começou a entrar água no barco. Os discípulos tentaram de tudo, mas começaram a ficar com medo mais ainda, pois estavam vendo que não iam conseguir salvar o barco. Eles ficaram com tanto medo que foram acordar Jesus e eles estavam apavorados. Quando foram acordar Jesus, eles disseram: Mestre, o senhor não se importa que a gente vá morrer? Algumas vezes nós também ficamos com medo, mesmo sabendo que Jesus está conosco e que ele se importa conosco. Jesus se importa com cada um de nós. Se importa tanto que ele morreu para nos salvar de nossos pecados. Graças à sua morte, hoje podemos pedir perdão de nossos pecados e ele nos perdoar. E isso é a maior prova de que ele se importa conosco. Todas as outras coisas são só detalhes. Quando Jesus acordou, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar que se calassem e ficassem quietos. E rapidamente a tempestade passou. Os discípulos mal podiam acreditar como alguém poderia comandar a natureza. Não compreendiam que Jesus acalma a tempestade sem problema algum. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, mas não sabia que Jesus podia comandar até a tempestade, até o vento e o mar. Assim eles entenderam que Jesus pode nos ajudar em todo momento. Não importa qual a tua situação. Podemos pedir a Deus que nos ajude, mesmo nas situações mais difíceis, pois Ele pode fazer coisas impossíveis. Os discípulos conversavam entre si, dizendo:
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Apesar de sempre andarem com Jesus, os discípulos ainda não entendiam algumas coisas e também não sabia que Jesus poderia ajudá-los em qualquer situações. Algumas vezes não compreendemos quem Jesus realmente é e achamos que ele não quer ou não pode nos ajudar. Mas ele sempre está disposto a nos ajudar, pois ele é o perfeito Filho de Deus.